consigo, mas o mal que não quero, isso faço. Israel sabia muito bem fazer isso. Vamos colocar de pé em reverência à palavra. Eu vou estar ministrando sobre a campanha. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Vamos fazer uma leitura. Profeta Ageu, considerado dos profetas menores, não por causa da estatura, mas pelo tamanho da profecia. Profeta que profetizou depois do exílio babilônico. Aqui Judá já está livre. Já tinham voltado da Babilônia o povo. E quando ele ministra aqui, já fazem mais ou menos uns 20 e tantos anos, porque o templo, a obra do templo estava parada há 17 anos. E Deus levanta Ageu para falar. Levanta Zacarias para falar. Aleluia. Traz Neemias da Pérsia para trabalhar. Levanta Esdras para levantar a moral do povo através da palavra. E mesmo assim, depois o templo pronto, depois o grande avivamento que houve em Israel, que nunca teve outro igual, diz a palavra de Deus que não teve mesmo. Daqui adiante, mais ou menos uns 70, 80 anos, Deus se cala. E só volta a falar no Novo Testamento. Porque de nada o povo aprendeu na Babilônia. Exatamente nada. Deus levou eles lá para dentro, ficou com eles lá dentro, tirou eles lá de dentro, eles não aprenderam nada. Como disse a pastora aqui, hoje em dia tanta gente estudando, mas pastor Valdo, será que o dízimo é de Deus? Se não fosse, não estaria na Bíblia. Está ali no livro de São Cipriano. Mas eu não achei nenhum texto do Novo Testamento, amado. Faça por amor. Paulo diz aos Coríntios, não por força, nem violência, nem porque você vai ficar entristecido, nem por um mandado, faça por amor. Porque quando a gente faz com amor, Deus honra. Eu trabalhei em Joinville e ganhei muito bem, fazia bicos finais de semana e à noite, ganhava muito bem, eu nunca tirei nada do meu dízimo. Uma vez eu tive escola bíblica, era para descontar vale transporte, vale refeição, vale... Eu digo, mas vai virar o 100º católico esse negócio de dízimo aqui. Eu dizimava e sempre dizimo do bruto. Porque como foi lido hoje, das primícias. Israel tinha que tirar das primícias, a primeira colheita, os melhores grãos, os melhores ovelhas, os melhores, tudo melhor. E hoje a gente quer dar resto. E quer receber o melhor. Ageu capítulo 1, versículo número 1. No ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salteliel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário e não salquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E o texto da campanha, capítulo número 2, versículo número 9. Que é uma pergunta. Não é uma pergunta de Ageu, não é uma pergunta do pastor Paulo, não é uma pergunta que eu faço, mas uma pergunta que Deus fez e faz até hoje. Há ainda semente no celeiro?
Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. A igreja pode sentar-se. A palavra de Deus diz no Gênesis que Deus criou o céu e a terra e tudo que nela há. Fez o homem com sabedoria, inteligência. E Deus lá do céu olhava e todos os dias vinha conversar com Adão. E ele percebeu que havia algo que não estava bom. No meio de tudo perfeito que ele fez, tinha algo que não estava bom. Adão era sozinho. Adão não tinha uma figura humana igual ele para conversar, para se expressar, para conviver. Ele convivia com a criação. Ele deu nome a todos os animais. E Deus então fez Adão dormir e dele tirou um pedaço e fez Eva. Que não foi feita num pedaço do dedão do pé, nem da cabeça, nem para a mulher estar acima do homem, nem debaixo do homem, mas do lado. Aleluia, Jesus. Por isso que muitos dizem, irmão Valdo, a Bíblia é machista. Não é não. A Bíblia coloca o homem no lugar do homem e a mulher no lugar da mulher. Eita glória, aleluia, Jesus. Mas no Velho Testamento a mulher não tinha valor, sim. A mulher tinha tanto valor que Sara falava o que para o seu esposo? Meu Senhor. Aleluia, Jesus. Mas é que hoje, depois que Satanás conversa com Eva, entrou no ser humano algo chamado insatisfação. Porque Satanás sabe todas as coisas, e ele entrou na cabecinha de Eva e disse: vocês não vão morrer. Quando vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E aquilo entrou no coração daquele casal. Porque muitos dizem que Adão não sabia. Adão estava tão perto quanto que ele escutou a conversa toda. Não foi o homem suficiente para dizer: Eva, não o faça. Ele permitiu. E quando ele viu que Eva não morreu, Eva apenas apresentou o fruto e ele comeu. E os dois pecaram. E ali eles viram que eles estavam nus. Na mente deles, eu creio, nós vamos ser iguais a Deus. Deus aparece aqui no finalzinho da tarde, conversa com a gente vai poder aparecer aqui, desaparecer lá, né? Que nem os cientistas querem, né? Não precisa mais de avião, nada, vamos viajar para o Rio de Janeiro, entra numa maquininha e acaba lá. Mas nada disso aconteceu. O que aconteceu foi uma queda, uma ruína, um afastar de Deus deles, porque o pecado entrou neles. E eles foram expulsos do jardim. Um jardim que Deus plantou de presente para eles. Porque no mundo perfeito que Deus fez, quando Ele juntou Adão e Eva, o que Ele fez? Ele plantou um jardim no Éden. O jardim não é do Éden, é no Éden. Éden quer dizer Pangeia, ou seja, uma planície. Mas a tradução mais aceita é o lugar onde Deus desce e promove prazer. Ali era o Éden deles. Eles não tinham dor, eles não tinham nada. Plantavam um dentinho de alho, aquilo crescia, não precisava regar, não precisava nada, não precisava de adubo que nem hoje, não precisava de nada. Deus cuidava de tudo. Não tinha erva daninha, não tinha nada. Não tinha tempestade, não tinha trovoada, não tinha raios, não tinha vendavais, não tinha tufão, não tinha ciclone, não tinha nada, era perfeito. Glória a Deus. Mas a perfeição eles deixaram de lado. Porque se insatisfazeram, nós precisamos conhecer o bem e o mal. Uma falha. E expulsos do Éden, tiveram filhos, filhas. E Caim acabou matando o seu irmão porque era um ser ruim. Muitos dizem que ele não foi aceito porque ele fez
ofereceu a Deus frutas. Ele era agricultor. Isso é algo que cai por terra na fala de Deus, porque Deus, quando chega para ele, se procederes bem, também serás aceito. Não havia nada que Abel precisasse matar algum bicho para oferecer a Deus. Ele tinha que oferecer o melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha era frutos, cereais. Mas o que ele não era um bom homem. Que Deus não aceitou o sacrifício dele porque ele tinha a intenção de coração dele já era ruim. Meu Deus. E piorou. E quando Deus viu que piorou, ele foi lá: Caim, o pecado jaz à porta, mas tu tens o poder de repreendê-lo. E Caim não deu ouvidos a Deus, foi lá e matou o irmão dele. E Deus colocou um sinal nele, e ele foi para outro lugar e lá constituiu uma nação. Começou a construir armas, e aquilo ficou um troço tremendo. E o mundo, 9 gerações depois de Adão, já era perdido. E Deus teve que promover o dilúvio. E no meio de uma criação inteira, ele acha apenas Noé e a sua família para salvar. E passa o dilúvio. E Noé começa de novo, e a terra começa a ser povoada. E daqui a pouco tudo descamba para o mal de novo. Porque o homem, ele é fácil de esquecer as benevolências que Deus faz. Para o homem é difícil agradecer a Deus pelo bem que ele faz. Para o homem é difícil muitas vezes relembrar o bem que Deus já fez. Tem gente que não dá valor. E Deus vai lá em Ur dos Caldeus e chama Abrão. Por que Abrão? Por que em Ur? Porque Deus é um Deus que esquadrinha o coração. Ele sabia que ele podia com Abrão. Primeira coisa que Abrão teve que fazer era se converter, porque eles adoravam outros deuses. E ele sai de lá com seu pai, chega em Padã Arã, eles dão uma parada, porque Abrão ficou olhando pai, o pai ali, né? E Deus vai de novo: sai do meio da tua parentela. E Abrão leva o sobrinho, mais um erro. E lá na frente eu tenho que guerrear para salvar o sobrinho fica na região de Sodoma e ele segue adiante. Aleluia. E lá na frente há uma seca. E Abraão, como já tinha experimentado de Deus muitas das coisas, ele não olha para o céu e diz: Senhor, vais mandar água para mim, para minha família, para o gado que vem comigo, os meus serviçais. Ele desce para o Egito 2 vezes. E por causa dessas 2 descidas, dessas 2 faltas de fé de Abraão, depois Israel passa por dentro do Egito também. A sua descendência inteira. E Abraão vai até Canaã, que depois se chama Israel. E lá Deus faz uma grande nação através dos filhos de Jacó e 2 netos dele. Uma nação que era para mostrar para o mundo que Deus é bom. Aleluia. Como tem a igreja hoje, que é para mostrar para o mundo que Deus é bom. Glória a Deus. Que Deus tem poder, que Deus cura, que Deus sabe, que Deus liberta. Aleluia. Mas muitas das vezes a gente vê crente em UPA reclamando. O atendimento está demorando. Eu sou ruim de médico. Esses dias eu passei 4 dias com uma febre lascada que não passava de jeito nenhum. Aí fui na UPA. Chega na UPA, estou com dengue. Pensa num trem duro. Um pernilonguinho daquele tamanho, mas dói. Porque eu não gosto de médico, não gosto de remédio. Porque quando eu mais precisei dos médicos, eles mais me judiaram. Me botaram a trabalhar doente. E depois que Jesus me curou, a minha esperança na medicina é quase nula.
Mas muitas das vezes a gente precisa ir, porque todas as coisas na vida com Deus têm um propósito. Aleluia. Nada do que acontece na nossa vida é em vão. Para tudo Deus tem um propósito. Glória a Deus. E o propósito de Israel era mostrar para o mundo que Deus é bom. Mas daqui a pouco eles vêm, Senhor, nós precisamos de um rei. Aleluia. O negócio do Senhor, você ficar mandando em nós aí fica difícil. Os outros povos têm rei, funciona melhor. E Deus responde: vocês querem reis, vocês vão ter reis. Vocês vão pagar impostos para os reis. O rei vai viver bem, vocês vão trabalhar para o rei. E assim aconteceu. O primeiro rei se ensoberbeceu ao ponto de não esperar o profeta, o sacerdote, e ele mesmo faz sacrifícios. E Deus abominou a Saul por causa daquilo. E rejeitou ele e tirou ele do cargo e ungiu a Davi. Davi, um rei que adulterou. Um reinado que foi a base da espada, de sangue. O sangue nunca saiu de cima da casa de Davi. E ele passa o reinado para Salomão. E Salomão tem um reinado pacífico, tanto que Salomão era um homem pacífico. Porque Davi tinha dado jeito nos inimigos todos. Mas Salomão incorre no erro de ter centenas de esposas, concubinas. Trouxe para dentro de Israel a idolatria, o paganismo, por causa das esposas. Para ele as mulheres valem mais do que Deus. E ele morre. E vem Roboão, que erra, levantando ainda mais no povo, já não aguentava mais os tributos. E ele levanta mais ainda os tributos. E ali há a separação das 10 tribos do norte e as 2 do sul. E tamanha foi a guerra que os dois se enfrentaram. E Judá, o sul, fez. E se juntou com a Síria. E acabou correndo no norte inteiro. Espalhou os irmãos pela terra inteira. Arruinou com as cidades. Mas Judá teve um peso nisso. A Síria começou a cobrar impostos que cada ano ficavam mais caros também. E chega um ponto de Abacuque levantar um altar de oração a Deus e dizer: Senhor, até quando? Até quando essa violência dentro de Judá? Esse povo sanguinário que não te obedece, essa idolatria, até quando? Até quando o Senhor tu vai aguentar? Porque o norte já há décadas está destruído. E Deus diz: eu vou usar a Babilônia. E Abacuque diz: Senhor, um povo pior do que nós ainda. Deus fala: porque eu preciso tratar com a Babilônia também. Mas o povo não ouve. Porque eles jamais acreditariam que Deus ia destruir Jerusalém. Jamais iria destruir o templo, que era a casa dele. Eles não entendiam que a casa que Deus queria era o coração deles. E pasmem, eles chegaram a comer seus próprios filhos, porque grande foi o cerco da Babilônia, e a Babilônia cortou o sistema de água, e não entrava comida para dentro de Jerusalém, eles passavam fome e sede. Mas não clamaram ao Senhor, nem se arrependeram. E o inimigo entra e leva primeiro os príncipes, o melhor da terra. Satanás nunca vai querer o que é pior em você, porque já é dele. Ele vai querer o melhor que está em ti, que é de Deus. É Deus, aleluia. Depois a Babilônia insere-se mais uma vez. E levam os 10 mil mais estudados. E naquele meio vai Ezequiel, um jovem, 25 anos, que está estudando para ser sacerdote, porque é filho de sacerdote. É do tronco de Arão. Era um homem perfeito, porque para ser sacerdote não podia ter problema nenhum.
Não podia ter um olho de uma cor, outro de outra. Não podia ter uma orelha torta, outra reta. Não podia faltar dedo, não podia... Tem que ser perfeito. Porque o sacerdote apontava para o perfeito que é Jesus Cristo. Aleluia. E ele já havia sido consagrado. A consagração dos sacerdotes, botavam sangue na orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito. Porque o sacerdote precisava escutar e filtrar o que o povo falava, para que não entrasse mentira e ele levasse isso perante o Senhor. Aleluia. A mão direita com sangue, porque ele ia tocar em coisas santas. E o pé direito consagrado com sangue, porque ele ia pisar no lugar que era santo, que era o templo do nosso Senhor. Glória a Deus. Difícil é hoje alguém que quer se consagrar. O pastor fala, vamos fazer um domingo de consagração. Ih, domingo ainda. Dia de frango, maionese, costela assada e aquela coquinha preta. É difícil, mas tem que ser feito. Se você quer vitória, consagre-se ao Senhor. Consagre teus olhos, tua boca, teus ouvidos. Não deixe que Satanás olhe e consiga adentrar dentro do teu ser e você ser uma fonte que jorra coisas malignas. Deus tem uma promessa para o ministério do pastor Paulo. Tem muita gente que acha que essa igreja é que nem uma rodoviária. O pessoal fica um pouco, daqui a pouco pega um ônibus, vai para outro lugar. Não vai ser assim, não. Pode falar para o pastor que Deus vai cortar esse mal de dentro desse lugar ainda hoje. Chega dessa mentalidade medíocre, porque o pastor Paulo ele tem uma vida no altar de Deus. Muitos ficam pensando, não, ministério pequeno. Jesus não tem igreja pequena nenhuma. O que Jesus falou? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, diz o Senhor, ali eu estarei. Aleluia. Não adianta de nada sair embirrado no ministério pequeno e ir para um grande, que lá você vai ter o mesmo problema, que o capeta que está contigo aqui vai para lá também. Já vi muita vez, né? Não consigo me firmar, porque não consegue fechar a boquinha muitas vezes. A minha vida ministerial começou numa igreja, vou usar o termo pequeno. Eu entrei por uma porta daquela bêbado, 3 dias bebendo, sujo, fedendo, barbudo, cabeludo. Igreja que é daqui da minha esposa. E ela sentada na última cadeira, ela olhou para mim e ela disse, Valdo, eu preciso de oração. E ela chamou o esposo dela antes de começar o culto, oraram por mim e Deus me libertou naquela noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque o ministério que eu ia antes não é o que eu vou hoje. Mas aquele que eu ia antes lá em Joinville, um dia o irmão disse, pastor, vamos visitar o irmão Valdo. Ele disse, esquece aquele homem. Aquela descendência de alemão, aquilo já nasce tomando chopp na mamadeira. O pai dele morreu bêbado, o avô e todo mundo já morreu bêbado, e ele não é diferente. Mas meses depois que Deus me restaurou, teve um jantar na igreja, me convidaram e eu fui lá. Eu disse para o pastor, pau que nasce torto muitas vezes não tem jeito, mas homem que nasce torto, Deus conserta assim. E ele disse, quem diria, né, irmão Val? Digo, quem diria não, quem diz é Deus. Porque o que ele escreve acontece. Glória a Deus. O que ele fala se cumpre. Pode você acreditar ou não, mas o mundo não vai melhorar não, só tende a piorar. Aonde foi no sermão de Jesus que ele disse que vai ter tempos bons no final de tudo? Estamos aí onde a igreja adora os ímpios, onde a igreja elege ímpio,
porque a igreja não tem mais isso aqui no chão. E não faz tempo que a igreja perdeu isso não, porque quando eu era adolescente, não faz muito tempo não, a igreja se reunia 1 hora antes de começar o culto para orar. Havia no púlpito um sininho, e quando o pastor se levantava do altar de oração dele, ele pegava o sininho e tocava para a igreja ficar de pé para começar a adoração a Deus. Hoje se chega meia hora atrasado no culto. Hoje tem dirigente de congregação, não chama de pastor, dirigente de congregação, chega na igreja, bota um joelho no chão, já o outro já levanta. Já orou. É tempo de mudar a igreja. Ageu aqui está falando com o povo. Deus está falando com o povo e Deus está falando contigo nesta noite. Tu quer prosperar, começa a obedecer. Aleluia. Porque Deus vai lá no meio desse povo. E quando Ezequiel entra na Babilônia, a palavra de Deus diz que ele está lá no lado do rio Quebar. E o povo babilônico lá tinha o censo deles. Você sabe fazer o quê? Eu sei fazer tal coisa, então vai para lá. Cheguei em Ezequiel, o que tu sabe fazer? Eu sei matar bicho, oferecer para Deus, botar fogo no incenso, tirar a cinza do candelabro. Ih, rapaz, aqui não tem nada disso não. Vai para o lado do rio fazer tijolinho. E Ezequiel está ali 5 anos fazendo tijolinho, amassando argila. E daqui a pouco diz a palavra de Deus que Deus abre os céus e olha para Ezequiel e diz: levanta-te que eu vou te usar no meio desse cativeiro. Aleluia. E Ezequiel é um homem que tinha aprendido a ser sacerdote, porque sacerdote ouvia o povo para falar com Deus. Profeta ouve Deus para falar com o povo. Glória a Deus. E ali está Ezequiel tendo visões. Fez 10 maquetes para mostrar para o povo o que Deus ainda ia fazer com Jerusalém e com Judá. Porque o povo não estava todo ali ainda. E lá dentro de Jerusalém estava Jeremias pregando, sendo judiado, sendo cuspido, sendo enterrado até o pescoço na lama, porque o povo não queria ouvir Deus. Mas a pior parte que eu acho do ministério de Ezequiel foi quando Deus falou para ele: filho, eu vou tirar a delícia dos teus olhos, a tua esposa. Mas tu não vai chorar, Ezequiel. Tu não vai se entristecer, tu não vai clamar, tu não vai se angustiar. Tu não faça isso na frente do povo. Porque lá em Jerusalém eu vou tirar a delícia dos olhos daquele povo que é o templo. Porque eles adoram o templo, eles não adoram a mim. E Deus fala para isso Ezequiel de manhã cedo, e à tarde ele fica viúvo. E quando a Babilônia invade pela última vez Judá, eles entram em Jerusalém com força, derrubam o templo, levam todo o ouro que tem lá dentro, levam todos os utensílios de valor lá de dentro. O que não presta deixaram espalhado pelas ruas. E o povo que ficou lá ficava angustiado. A palavra de Deus não fala, mas há livros históricos que falam que o povo israelense ficou tão desesperado que eles mesmos se lançavam nas lanças e nas espadas do babilônico para morrer. Porque para eles o templo caído tinha acabado tudo. E eles ficam 70 anos na Babilônia. Deus fala com o povo, com Ezequiel, e lá dentro da corte do rei está Daniel profetizando, falando e orando, dando testemunho.
E Daniel chega nos seus 90 anos e olha para o céu e diz: Senhor, já se fizeram 70. Tu se esqueceu de nós aqui dentro. Ezequiel morreu no meio do cativeiro. E Deus manda a resposta para ele que demora, porque o infeliz do inferno atrapalha a mensagem de Deus. Muitas das vezes tem pedido algo para Deus e a resposta não vem, não se preocupe, porque mesmo Satanás impedindo, Deus é o Todo-Poderoso que vai fazer no tempo dele acontecer o que você está pedindo. Porque o tempo é de Deus. E Judá volta. E eles começam a reconstruir o templo. Começam a plantar de novo. Mas daqui a pouco para uma obra. Começaram a cuidar só da casa. Estavam preocupados só com eles. Ah, vamos arrumar o telhado da minha casa, mas nem chovendo estava. A palavra de Deus diz que Deus fez cair seca. E secou. E nada crescia. Porque eles tinham abandonado a obra de Deus. Às vezes é a mesma coisa que acontece hoje. Muita gente critica templo. Ah, na igreja que eu vou não tem ar-condicionado, mas nem em casa tem. Aí quando o pastor bota, manda desligar porque está passando frio. Eu juro que eu não entendo o povo às vezes. Eu na minha carreira eu passo calor em tudo que é lugar. O único lugar que não passei calor foi no templo sede de Joinville, que lá liga um ar e pronto, pode reclamar quem quiser, que eles não tiram. E fica ligado e pronto. Mas tem igreja que com ar-condicionado passava calor. Aí os abençoadinhos chegam em casa, ligam o ventilador, que nem a noite toda. Aí tá bom. Ah, a igreja não tem um bebedor. Como se juntar para comprar um bebedor para a igreja? Muita gente critica a congregação, mas a congregação é uma igreja que eu vejo que a maior união dos irmãos está ali. Quando as irmãs vão lavar a igreja, está todas as irmãs lá lavando, entoando o hino de louvor. Lá perto de casa tem uma coisa linda de ver. Uma traz o balde, outra pega a esponja e passa naquele vidro, outra já vem com o rodinho. E os homens estão cuidando do jardim, pintando a cerca, pintando o muro, pintando a grade, pintando o chão, pintando a calçada. E aquilo está sempre bonitinho. Mas muitas das vezes o pastor vai chegar: ah, irmão, você é pintor, vem pintar a igreja, não sabe. Capaz de pegar Covid na sexta-noite. Amado, tem muita gente que mente muito. Por que para Deus sempre tem empecilho? Não é porque o irmão Johnny está ali, o irmão Johnny é missionário, tem um projeto chamado Belidão. Mas nós já fomos na praça e estava chovendo, né, Johnny? Era um pico aqui, outro ali, mas nós estava tudo ali. E nós louvamos a Deus, houve a pregação e depois que acabou tudo choveu. Aleluia. Porque nós temos que ser lutadores. Aleluia. Temos que ter fé. Glória a Deus. Mas hoje, se o pastor chamar para cuidar do jardim da igreja, olha, sábado de manhã se tem uma nuvem, que nem aquela nuvem que Eliseu viu. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, já não vai chover. Não vai. Já desliga até o saco, desliga tudo. O celular desliga, bota dentro da gaveta. Protetor auricular e cama. Para Deus sempre é tudo mais difícil. Mas aí que vem as consequências que Deus fala aqui com o povo dele, fala hoje também. Vocês estão plantando muito e estão colhendo pouco. Meu Deus. Estão fazendo hora extra, não estão conseguindo pagar a conta. Está pagando o mínimo do cartão de crédito para o mês que vem pagar o triplo? Meu Deus. Bota R$100 na carteira, 1.000, 2.000, quando vai ver tem só 2. É isso que Deus falou para eles ali. Estão tomando água e não está passando a sede?
causa da desobediência. Porque para Deus tudo é sempre mais difícil, não consigo ver isso. Quem vem do mundo tinha que dar mais gratidão a Deus ainda. Eu tinha mês que eu bebia R$1.500 há 15 anos atrás baixo. E quando eu vim para Jesus, esse 1.500 da bebida mais os 300 o cigarro sobrava. Porque Deus me libertou daquilo. Hoje já não se faz mais campanha do quilo do amor, porque se tornou o quilo do terror. Traz o pior mantimento para a igreja. Eu gosto muito de falar daquele cafezinho do pote. Aquele café é sensacional. 500 gramas no coador não vira nada. Palha de milho puro. Mas dá para o irmão. Em casa está tomando melita. Está tomando lor. Está tomando damasco sabor intenso. 3 corações 100% arábico, mas para o irmão é do potinho. Sabonete está no Febo, no Dove, Jequiti. E para o irmão dá aquele duro que já vem até rachado na embalagem, assim lá dentro. Passa no couro, vem fazendo aquele... Ah, então esfoliante. É verdade. Amados, pode até ser engraçado, mas é sério. Está tomando o leite mais caro no mercado e pega aquilo da promoção. Se você olha o mercado, muito como promoção no mercado, você vai olhar na caixinha, já está vencendo. Mas leva para o irmão. Aí o filho do irmão toma, outro dia está na UPA. Diarreia. Eu acho que já contei aqui meu testemunho. Eu uma vez fiz cesta básica em Joinville. Quando havia enchentes, ainda há às vezes. E a congregação que eu congregava, nós ficamos responsáveis por fazer cestas básicas para a cidade de Itajaí. E eu mandei meu filho mais velho comprar uma cesta básica e ele me ligou: pai, aqui no Atacadão lá é Compre Forte, hoje é Forte Atacadista, não aceita cartão de crédito. Ele disse: então meu filho vem aqui me buscar, eu vou ir passar outro cartão. Mas graças a Deus que ele não conseguiu comprar a cesta básica. O café era horrível. Nunca tinha visto aquela marca. Mas o café é para ser preto, aquele era bege. O arroz era meio amarelado, não sei o que tinha acontecido. Se tinham plantado junto com açafrão, o que foi aquilo? Sabão em pó da pior qualidade, tudo pior, e era caro. E eu peguei um carrinho, coloquei as coisas que eu levava para dentro da minha casa. Como não se pode mandar leite em pacote nem em caixa, comprei uma lata grande de leite ninho e foi. E com tudo que eu ganhava, Deus me manteve 3 meses. Eu não precisei comprar nada para dentro da minha casa. Nada. Se tirava um pacote de feijão da despensa, ia lá, eu tinha 5, olhava lá de volta, tinha 5 de novo. Aí tem gente que diz: isso é loucura, irmão Valdo. A loucura é de Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Deus, ele não se explica, ele faz. Ninguém explica a Deus. Se Deus fez uma jumenta falar com um Balaão, se Deus abriu o mar vermelho no meio, se Deus fez a terra parar de girar para Josué ganhar uma guerra, se Deus fez as águas do Rio Jordão pararem, se Deus com 300 venceu uma guerra, se Deus com nenhum soldado venceu várias guerras para Israel, para que ele precisa explicar por que ele me deu um pacote de feijão? Aleluia. Aí eu já escutei a igreja, pastor falando assim: ai, Jesus não fez a igreja para a obra de ficar fazendo cestinha básica. Sabe aqueles coach de hoje em dia? Que já levam aquela banquetinha de boteco, ficam sentados, já nem fiquem em pé pregando, ficam sentadinhos com a perna cruzada.
Se Deus não deixou isso aí, por que Jesus sustentou as multidões então? É tudo alegoria, como dizem as testemunhas de Jeová. Amado, isso aqui é sério. A nossa vida com Deus tem que ser séria. Deus não tinha alegria nenhuma em fazer isso aqui, não tem alegria de nós na prova, Ele não tem alegria de nós na luta, Ele não tem alegria nessas coisas. A alegria dele é quando nós estamos cantando, jubilando, agradecendo, porque tudo está nos indo bem. Aleluia. Era por isso que Jeremias chorava dentro de Jerusalém, porque ele sabia a dor que o povo ia passar na Babilônia. Ele sentia na carne a dor dele por ele apanhar dos próprios irmãos. E ele sentia a dor de Deus por ter que fazer isso para o povo dele. Isso se chama compaixão, uma coisa que Jesus tinha transbordando dentro dele. É algo que nós hoje devemos ter transbordando dentro de nós, a compaixão. Olhar para o irmão e sentir a dor que ele está sentindo. Eu já tive hérnia de disco, bico de papagaio. Peguei Covid no tempo que nem sabia o que era certo. Se eu vou para a UPA, eu estava lascado. Naquele tempo meu sangue andava adocicado. Iam me entubar e já era. E esses dias tive a dengue. E eu disse para o Senhor, mas por que, Senhor, tanta coisa? Será que porque quando eu olho e fico pensando as coisas, ele disse, não, porque tu me pede algo. E para mim te dar esse algo, você tem que passar por isso. Você precisa sentir o que os outros sentem para você poder. Aleluia. Isso devia hoje o médico passar muitas das vezes, a dor que o paciente está sentindo. Porque tem médico que olha para você e diz, não. Eu mesmo com a coluna lascada, parecia um S da sadia, uma dor tremenda no nervo ciático, não conseguia ficar de pé, mas dá uma injeção de Voltaren nele, um dia de atestado amanhã, tá bom. Fiquei 18 meses assim. Nem para pintar rodapé eu prestava. De 180 metros de massa corrida que eu puxava por dia, não puxava 8. Paguei médico particular, disse, Valdo, fica uma semana em casa. Falei para o meu patrão. O médico pediu para mim ficar uma semana em casa. Ele falou, por que é uma semana em 18 meses? Porque tu não me dá lucro nenhum. Do lucro que eu tinha dado, eu já tinha comprado 2 carros, 2 casas. Aí eu busquei Deus em todo o meu coração e Ele me curou. Aleluia. E aqui está o povo, volta. Mas eles não queriam continuar a reconstrução do templo, porque o templo primeiro era uma glória única. Eram pedras especiais. Era ouro aspampar. Era cobre, era prata. Os estudiosos de hoje, eles dizem que mais ou menos para construir o templo que Salomão ergueu, teria que se ter em caixa 8 bilhões de dólares. E eles estavam fazendo um remendo com tábua. Porque Neemias, quando saiu da Pérsia, o rei Artaxerxes deu carta para ele, meu filho, onde tu passar, pega a madeira, pega o que tu precisa. Porque quando Deus brada, até o Satanás tem que fazer o que ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Mas eles não queriam, eles queriam aquela glória do primeiro. Eles não queriam um templo pequeno. Amados, quem tem que ser grande dentro de nós é Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Deus aperta ele, e quando ele aperta, Jeú fala, 23 dias depois eles voltam a reconstruir o templo. Aí vem Deus e fala, versículo 9:
Tem semente ainda no celeiro? Porque naquele tempo não é que nem hoje. Hoje não tem empresa para fazer semente. Por isso que a Bíblia Sagrada fala: lança teu pão sobre as águas, que depois de longos dias baixarás. Deus não falou que quando chover, corre aquela água ali, você largar o teu pão ali, que depois de alguns dias você vai achar. Não é isso não. Naqueles tempos, as pessoas plantavam, colhiam e guardavam. Porque Israel só chove 2 vezes por ano. E as pessoas comem aquele arroz, aquele trigo, aquele tempo, e tem que esperar a chuva. E o israelense daquele tempo ele comia porque tinha fome. Hoje não, hoje já está universalizado. Esse mundo aí já tem McDonald's, tem de tudo lá. Nós não. Nós comemos porque nós comemos. Nós acabamos de almoçar, ver lá aquele pãozinho tão bonitinho na prateleira da casa, daqui a pouco já está passando uma manteiga, botando dentro do forninho. A gente come 10 vezes por dia. Lá não, era quando estava com fome e comia. E não é que nem hoje churrasco, picanha, aquele negócio era só cereais, uva passa, azeite de oliva. Às vezes fazia um guisado de lentilhas. De tempos em tempos lá matava um bicho para fazer uma carne. Tudo ensinado por Deus. E aí às vezes a chuva demorava. Que Deus tem um tempo dele. E às vezes o pai da família tem que dizer: meus filhos, nós vamos ter que reduzir o pão diário. Já era pouco. Porque nós precisamos ter semente. Aleluia. Porque se nós não semear, no que vem nós não colhemos. Aleluia. Por isso que Deus falou: lança o teu pão, pão é a semente. E quando chovia, aqueles homens saíam com a semente e jogavam. E a hora que a água descia, aquela semente entrava e frutificava. Glória a Deus. Como Deus diz ali: porque eu sou convosco. Glória a Deus. E Deus manda perguntar: o que vocês têm hoje guardado, reservado para Ele? Fé, compaixão, amor. Teria hoje coragem de dar todo o teu pagamento em prol de uma pessoa que está necessitada? Teria hoje coragem de morrer por alguém para que ele fosse salvo? A palavra de Deus diz nas cartas de Pedro que nós devemos estar prontos para morrer pelo nosso irmão. Você está pronto para isso? Isso não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Eu só dou testemunho de mim, eu não falo nada de mim. Porque eu sei que um dia Deus vai me cobrar do que eu falei. E esse povo aqui teve uma mudança, mas foi temporária. Porque os ricos começaram de novo a oprimir os pobres, a tirar mais dos pobres, a tirar mais dos pobres, a tirar mais dos pobres. Aí daqui a pouco Deus se cala. 400 anos de silêncio total. Muitas das vezes, quando Deus se cala, é porque Ele está fazendo algo a nosso favor. Mas quando Ele se cala, muitas das vezes é porque Ele está querendo nos ensinar algo. Aleluia, Jesus. Querendo mostrar para nós que nós somos dependentes dEle. Glória a Deus. Por isso que Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos. Não porque o reino do céu vai ser cheio de criancinha, não. É porque os pequeninos dependem de nós para tudo. Para comer, para tomar água, para se vestir. Isso que Jesus quis dizer para aqueles homens naqueles dias: vocês precisam ser dependentes do Pai. Aleluia. Mas hoje quase ninguém mais tem fé. Ah, se eu perder meu emprego, estou desempregado até hoje.
dias Deus tem fechado as portas para mim também. Mas eu e minha esposa temos por costume, nunca pedimos nada para ninguém. Você nunca vai ver numa rede social nossa nós pedindo algo e botando Pix. E já teve gente que falou quando a gente chegou em Maringá, não chama o Valdo e a Cris que eles cobram caro. Porque o povo acha que quando a gente se veste bem, está ganhando bem. Está ganhando bem de Deus. Aleluia. Os ternos que eu tenho hoje, Deus me deu. Os sapatos que eu tenho hoje, Deus me deu. A roupa que minha esposa, Deus dá. O cabeleireiro para ela, Deus dá. Que se eu tivesse que gastar com cabeleireiro, ela estava sem cabelo. Eu estava andando de chinelo, com a roupa de pintor. Quando eu vim para Jesus, 4 meses depois eu ganhei um terno de linho usado de um pastor de Curitiba. E serviu certinho em mim aquele negócio. Aquele um que os bolsos, o botão vem aqui, né? Fecha aqui do lado assim. Eu cheguei, Senhor, mas eu ganho bem. Eu compro terno na Ravelli. Daí o Senhor disse para mim, o tempo da Ravelli vai acabar na tua vida. O tempo da pintura vai acabar na tua vida. O tempo da tua empresa vai acabar na tua vida. Em Joinville, teu pagamento vai acabar. Meu Deus. Esse teu cargo eu vou extinguir. E eu fiquei lutando com Deus 3 anos. E eu sair da empresa. Deus me tirou da cidade. Mudou muito a minha vida. O tempo que eu estava, 7, 8 cesta básica por mês, eu precisei de cesta básica. Eu precisei morar de favor. Quando eu casei com a Cris, Deus mobiliou a casa que a gente alugou. O vestido, a roupa que o Marquinhos, hoje já marcamos, usou, Deus deu. O terno que eu casei eu tenho até hoje, porque Deus me deu. A festa do casamento, Deus nos deu. Aleluia. Deus. E Deus dá. Tem gente que acha que Deus dava só no deserto. Não, Deus dá hoje também. Glória a Deus. Mas não queira tu ficar vivendo só no deserto também, porque Deus não se agrada de preguiçosos. Tem gente que fica no deserto lá, eu sempre costumo dizer que joga âncora e fica. Está tudo sempre ruim, sempre mal. Mas mesmo nos dias adversos, faça que nem aquela mulher que quando perdeu o filho foi procurar o profeta e todos perguntaram como é que te vai, ela dizia, vai-me tudo bem. Aleluia. Porque quem precisa saber do que você está precisando é Deus. Glória a Deus. Não é o teu vizinho, não é o teu amigo de trabalho que depois vai dizer, o que adianta ir para a igreja? Aquela irmã lá vive reclamando, farta tanto. O marido é boca grande, até hoje está no bar. Vai orar, minha filha. Vai orar, meu filho. Se tua mulher daquela que acorda falando, dorme falando e sonha falando. O negócio é orar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é se separando, divorciando que as coisas vão mudar, não. Não é mudando de igreja em igreja que as coisas vão melhorar, não. Porque tem muita denominação por aí que está mudando a Bíblia. Está fazendo a Bíblia inclusiva. Inclusiva para as coisas do mundo, mas que nunca vai incluir você no reino dos céus. Essa é a Bíblia inclusiva. Quando ficam tirando textos da Bíblia e colocando lá que as pessoas eram
homossexuais e coisas afins. As pessoas muitas vezes não entendem o tamanho do poder que tem a palavra amor. Hoje um homem não pode dizer que ama outra, já era. Nós temos que nos amar uns aos outros assim como Deus nos amou. Renunciar cada dia a nossa carne como Jesus renunciou. Jesus se entregou à morte de cruz por nós. E não vá pensar que isso aqui é que nem um semeio, que o pastor Paulo e a irmã Janirene vão para o céu, vocês vão tudo de mãozinha andada, vai nada. É cada um por si, Deus por todos. Não é fazendo obras também de caridade que vai abrir as portas do céu, não. Um homem e uma mulher, Deus tem que ser completo. Ter todos os dons do Espírito. Ter uma vida regrada na presença de Deus. Não sair da igreja avivada, chegar em casa. O marido chega, amor, vai esquentar a janta. Se vira, nego. Para aqueles dias que a mulher não consegue nem levantar da cama para cozinhar, o homem não vai cozinhar também. Amados, a coisa mais linda que tem é um casamento. O casamento é que nem duas engrenagens, que você sabe mais, o outro vai sempre saber menos, mas você tem que se esforçar para aquela roda girar e você vencer na presença de Deus no meio da tua casa com o teu casamento. Aleluia. Glória a Deus. Eu aprendi a cozinhar, fazer tudo desde pequeno. A única coisa que não sabia era passar. Casei com a Cristian, ela foi tomar banho, fui passar um terno, tocou fogo no terno. Pensa num ferro elétrico abençoado. Perdi um terno, mas aprendi. Aí a Cristian disse, não, você tem que botar um paninho, tem que umedecer. Aí agora... Mas até hoje eu não passei mais roupa não. Mas se precisar eu passo. Glória a Deus. Vamos ser obedientes a Deus. A obra do templo foi feita por um povo. A obra que Deus quer conosco hoje é comunhão. Obediência. Não fique frustrado. Porque Jó passou pelo que ele passou. E no final do livro de Jó ele diz, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus preceitos ou dos teus projetos pode ser frustrado. Aleluia. Porque antes eu cria porque eu ouvi falar, mas hoje os meus olhos te veem. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Se tem uma coisa que eu não troco por nada nesse mundo é quando Deus vem falar comigo. Aleluia. Porque quando andava embriagado, escutei muitas vezes o capeta falar comigo. Uma vez ele me encheu tanto as paciências que eu olhei para trás, eu não vi ninguém, mas eu disse, quero ver tu me alcançar. Corri tanto, caí tanto, cheguei tudo esfolado em casa, tudo cheio de barro. A minha mãe me olhou assim, onde que você está? Eu disse, mãe, nem sei, eu sei que tinha alguém me perseguindo. E minha mãe deixou eu tomar banho. E por eu ter nascido prematuro, os médicos nunca deram sinais de que eu voltaria a sair daquela UTI. A minha mãe lia todos os dias o Salmo 91. E depois que eu me vesti, ela veio lá na copa. E ela trouxe a Bíblia e fez eu ler o Salmo 91 com ela. Aleluia. Nunca se esqueça, Deus não abandona ninguém. Vamos colocar de pé.